Olá, meus amores do quinto ano. Então, hoje nós estamos iniciando mais um semestre, mais uma semana de estudo, mais umas aulas online. Estamos ainda no período de aula remota, mas a nossa aula de hoje, nossa aula de história, que está lá no livro de vocês, que a gente vai começar a trabalhar agora para o segundo semestre, tá? Então, vocês vão pegar o livro e vamos acompanhar a nossa leitura, tá? Vamos iniciar na nossa página do assunto A Gastronomia Africana. A gente vai conhecer como era essa gastronomia, do que se tratava. Então, lá na página 200 do livro de história de vocês, tá? Você vai acompanhar a sua leitura, você vai marcar aquilo que mais te interessa e a gente vai fazer um tour pela África, conhecer um pouco da vida africana. Então vamos lá. A África é um continente muito grande e devido à sua territorialidade e à diversidade de ambientes e culturas, não há elementos da culinária comuns a todo o continente. Pois assim como em outros locais do mundo, os africanos entraram em contato com pessoas e hábitos dos mais variados em todo o mundo e incorporaram diversos ingredientes e técnicas de trabalho de preparo à sua alimentação. Ou seja, devido ser muito grande, um continente muito grande, né, e ter muitas culturas, o país africano ele acabou que ele adquiriu, né, costumes, culturas de outras pessoas, né, e diversos ingredientes para a sua culinária, na alimentação. No entanto, é possível identificarmos elementos como muito comuns se dividimos o continente em Norte da África e a África subsaariana. Nós já falamos sobre a África subsaariana, tá? Logo no início do nosso primeiro semestre, a gente já conversou sobre ela. Então, basicamente, né, o norte da África, ela apresenta uma culinária mais parecida com a mediterrânea e utiliza muito trigo, como pão, né? Portanto, a base da alimentação, ela possui aspecto muito parecido com a culinária de algumas partes da Europa. E provavelmente devido, né, a essa proximidade geográfica, né? Proximidade geográfica em relação à parte geográfica da África Mediterrânea. Então, essa parte aí, a gente está falando sobre a África, norte da África, certo? Já a África subsaariana, ela apresenta aspecto bem diferente, como a diversidade de vegetais farináceos que formam a base dessa culinária, os quais, né, nessa parte aí a gente vai estudar mais na frente o que é essa diversidade de vegetais farináceos. Será que todos os alimentos vêm de farinha? É o que a gente vai estudar logo mais. Então, falando da África, continuando falando da África subsaariana, que é uma base de alimentação em que a gente fala sobre farinês, né? É uma massa cozida em água que normalmente é acompanhada por guisados e grelhados. Normalmente, né, ela é acompanhada. As caças eram motivo de orgulho para os caçadores africanos e por isso muitos animais faziam parte do cardápio: elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiros, lebre, tatu e uma infinidade aí de animais que você está acompanhando na sua leitura, certo? Então, era por isso que eles comiam muito guisados e grelhados, né? Pelos animais que eles mesmos iam caçar. Os africanos conheciam e utilizavam diversas técnicas de cocção. Que isso? É como assar e grelhar com brasa,
defumar com diferentes tipos de madeira e conservar com diversas ervas, pimenta ou sal. No entanto, não conheciam as frituras. As manteigas, elas eram utilizadas apenas no corpo e os azeites como remédio ou cosméticos capilares, né? Os alimentos nativos mais utilizados como fonte de energia eram o milho, o sorgo e os tubérculos, como o inhame. E embora não conhecesse o arroz, a batata e a mandioca, depois que esses alimentos adaptaram-se ao clima da África, passaram a ser utilizados em grande parte das receitas como fonte de energia. Então, a gente vê aí uma alimentação bem diferenciada, né? A África subsaariana, a alimentação dela é muito bem diferenciada da África, norte da África. E assim podemos dizer que entre os ingredientes típicos da culinária africana estão o milho, sorgo, inhame, arroz, batata e mandioca. Vegetais: banana, coco, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara. E especiarias: o café, o açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Então, as refeições tipicamente africanas, ela é composta por uma massa, né? E essa massa é o inhame, o sorgo, e ela é consumida no final da tarde, ou seja, após o dia de trabalho dividida com todos os familiares. O que compõe as refeições geralmente não difere muito da zona rural para a zona urbana. No entanto, a diferença está nos utensílios utilizados, tanto no preparo como ao servir os alimentos. Então, isso quer dizer que as pessoas da zona rural e da zona urbana, elas utilizam as mesmas alimentações. O que vai diferenciar da zona urbana da zona rural são os utensílios, né? Vamos dizer que são os utensílios da zona urbana já são bem mais sofisticados, né? Bem mais, vamos dizer, ao jeito urbano, né, de cidade, quase sempre é acompanhada por música e dança. Então, eles são muito alegres, né? É uma comemoração na hora da alimentação deles. É um momento de diversão, eles se divertem na hora de se alimentar. E aí vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade, a gente tem a primeira questão que você vai ler o teu texto novamente, prestar atenção nas afirmativas ou negativas, né, as frases afirmativas ou negativas, e aí você vai escrever verdadeiro ou falso, tá? Então, você vai ler sobre a África, se a África é um continente muito grande, mesmo com sua territorialidade e diversidade, há elementos da culinária comuns a todo o continente. Os africanos entraram em contato com as pessoas e hábitos mais variados em todo o mundo. Por causa desse contato, incorporaram diversos ingredientes ao seu cardápio e diferentes técnicas de preparo dos alimentos também foram abordadas pelos africanos. Então, aí você vai ler novamente o seu texto para escrever verdadeiro ou falso nas frases. A segunda questão, ela é uma pesquisa que você vai fazer depois, com calma, né? E ela é pessoal. E você vai escrever uma receita tipicamente africana com uma massa cozida em água acompanhada por guisados ou grelhado. Se você observar, você tem uma lá no seu livro. A terceira questão, você vai observar esse mapa, tá? O mapa que está com a parte verde, ela é norte da África. Que está com a parte azul e a é a África subsaariana. Então, lá no teu assunto, lá quando eu expliquei, lá no segundo parágrafo, lá está falando sobre a alimentação do norte da África e também da África subsaariana. E é essa aí que tu vai escrever lá nas linhas que está no teu espaço lá, sobre essas duas parte aqui da África, tá? A parte verde e a parte azul. E aí Então, você vai fazer uma leitura iniciando, você vai começar a responder a sua atividade e quando a gente for para a nossa aula online, você já vai estar preparadinho para finalizar a sua atividade, ok? E para nós fazermos a nossa